Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo nessa reta final do Enem. Hoje estou aqui com uma presença ilustre. O cara faz medicina no FMG, é dono de um dos maiores e melhores cursinhos do nicho Enem e vestibulares. Inclusive, eu tenho a graça de ter feito a parte da turma 0 do grande cursinho do Chapéu do Mago, grande Matheus Custódio. Fala, meu querido, como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? A honra é minha, brigadão, é muito legal a gente ver você que foi nosso aluno do Chapéu do Mago. Eu lembro de você lá na turma 0, te ver agora aqui com um projeto tão legal como o Iceberg também, enfim, você e o Natan, como estão tocando as coisas aí. Então, pra nós é muito bom. E poder estar aqui, poder fazer parte de um vídeo do teu canal, pô, é uma alegria sensacional pra mim, uma experiência incrível. E tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar o pessoal ali, trazer uma visão realmente diferenciada de como a coisa acontece no alto nível da preparação pra medicina, né? Acho que eu tenho muito contato com os alunos do Chapéu do Mago, e os alunos do Chapéu do Mago especialmente têm aprovações sensacionais em medicina na USP, medicina no FMG, o FRJ, nas maiores faculdades do Brasil. Você com os teus alunos tem certeza que tem contato com muita gente de alto nível também. E acaba que a gente adquire essa percepção muito boa, né, de qual a diferença essencial ali entre o aluno médio, ainda que seja um aluno bom, mas o aluno médio, e o aluno excepcional, o aluno que se destaque. E tenho certeza que a gente vai conseguir trazer um pouquinho dessa percepção pro pessoal hoje. Exatamente. E assim, agora a gente está praticamente 3 meses do Enem, a gente tem 90 dias ali, e a preparação de agora, ela tem que ser refinada se você já começou a estudar desde o começo do ano, e ela deve ser muito assertiva se você está começando a estudar agora. É óbvio que não tem como a gente dar um mapa aqui realmente 100% seu do que você precisa fazer, porque tem diversos tipos de alunos, mas a gente tem diretrizes gerais do que você precisa fazer nessa reta final para você conseguir ter um altíssimo nível de preparação e, por consequência, você ser aprovado na faculdade que você quer. Então o objetivo do vídeo vai ser esse, vai ser trazer justamente um guia para você nesses últimos dias de preparação. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisava conversar aqui, Matheus, é justamente sobre o cronograma. A gente tem que, óbvio, que aprender matérias novas, continuar revisando também, que isso faz parte do cronograma, mas a gente ou tá entrando num quesito de um aluno que está finalizando o cronograma dele, que começou lá em fevereiro, lá em janeiro, ou até mesmo em dezembro, e a gente tem um aluno que está começando a estudar agora, ou que não estudou tanto quanto deveria no primeiro semestre, ele precisa de alguma maneira sanar essas lacunas para conseguir ser aprovado desse ano. E o que você diria para um aluno desse nível, desses dois níveis? Não, boa, perfeito, Diogão. Igual a gente já estava conversando antes, né? Eu acho que quando a gente fala de cronograma, de o que você vai estudar, tem duas visões essenciais que a gente precisa trazer. É a visão técnica, ou seja, que você vai pegar ali, anotar no teu papelzinho, gerar no teu cronograma, caso você tiver um cronograma inteligente ou alguma coisa do tipo, e a visão espiritual da coisa, ou seja, como você vai tratar esse cronograma e como você vai lidar com relação a ele. Com relação à visão técnica, não tem muito que a gente trazer de novidade. Acho que tudo que a gente falar aqui vale a pena ser mencionado, mas você já tem intuitivamente, você já sabe o que você tem que fazer. É muito simples. Você está estudando desde o começo do ano, um cronograma bonitinho, o que você vai fazer é continuar o seu cronograma, terminar ele o mais cedo possível, adicionar períodos de revisão ali, adicionar muitos simulados, exercícios especializados para o vestibular da tua preferência. E óbvio que se você conversar com 50 pessoas que dão conselhos para Enem, as 50 vão falar coisas diferentes. Mas em essência é exatamente isso. É fazer simulados, terminar bem o teu cronograma, ajustar esse cronograma de acordo com os teus horários, enfim, a forma que você consiga terminar mais cedo possível para conseguir ter esse período de revisão simulado. Segue e vai para baixo, para o abraço, você vai ser aprovado. Caso você tá começando agora, né, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, falando dessa parte técnica ainda. A gente não entrou na parte mais importante. Isso aqui é a parte técnica, né? Que é, beleza, agora você tá com um problema de cronograma que é a conta não bate. Não dá para você começar a estudar e falar, vou estudar agora para esse ano, e você vai alimentando a ilusão de que vai dar tempo de você passar no Enem ainda desse ano. Porque se você for fazer o cronograma normal, o cronograma regular, não dá tempo. Você precisa de adaptações, que sejam adaptações inteligentes, justamente para você conseguir fazer em 6 meses, fazer em 3 meses, na verdade, o que as outras pessoas estão fazendo em 6, em 9, em 1 ano. Então a primeira coisa é você ter consciência dessa adaptação, de que não dá para você abrir e falar, deixa eu ver aqui, aula 1 de matemática, aí agora eu vou dar 1 até 60 todos os dias, 1 por dia. Não adianta. Você precisa de algum método que consiga condensar para você o estudo de pessoas aí que estão estudando há meses a mais que você. Então isso aqui é a primeira coisa. E aí a gente entra, né, depois se você quiser até complementar isso aqui também, mas aí a gente entra na seleção de tópicos do cronograma. É essencial que você consiga ter esse julgamento por si só, ou com a ajuda de alguma pessoa, de que algumas coisas são essenciais para o teu cronograma e outras coisas elas vão se tornar dispensáveis. Algumas coisas, mesmo que elas não caiam diretamente no Enem, você precisa aprender. Não tem como você pular a aula de fração se você não domina a fração, a aula de multiplicação se você não domina a multiplicação. São aquilo que eu chamo muito de ferramentas, né? Imagina que você vai construir uma casa. Uma casa é feita de martelos, ela é feita de furadeiras, ela é feita de
parafusos? Não, mas todos isso são ferramentas que você vai usar para construir essa casa. É exatamente a mesma lógica para essas aulas que parecem toscas, e muita gente que está começando agora comete o erro de simplesmente dispensar. Ah não, isso aqui eu já sei, eu vou pular, vou cortar do meu cronograma e tá tudo certo, eu vou continuar. Mas cuidado, se você não tem o que a gente chama de ferramentas, ou seja, aquelas matérias que são básicas e essenciais e que vão te dar a capacidade, vão te dar a habilidade de manipular lá na frente uma estequiometria, manipular uma probabilidade, manipular temas que são igualmente importantes e que são difíceis, que são complexos, você não vai conseguir. Então, de início de cronograma, primeira coisa, bater o olho. Identifique essas matérias essenciais em todas as frentes. Química, física, matemática, identifique as matérias que são martelo, as matérias que são parafusadeira, que são furadeira. Elas talvez não sirvam de nada por si só, mas que elas vão ser essenciais para você estudar. Depois a gente entra no restante da casa, que é a casa de fato. O que mais cai no Enem, o que cai com mais frequência, que são os tijolos, aquelas paredes que você não pode deixar de aprender. Então, imagina, você chega no dia do Enem, estamos nós dois assim entrando, a gente esbarra, você derruba a minha caneta, você fala, nossa, desculpa aí, derrubei tua caneta, eu tava estudando aqui ondulatório agora, chegando pro Enem. Eu falo, ô meu amigo, pode ir pra casa aí, por favor, que pelo menos aí você assiste um filme com a sua família, você fica um pouco abraçado com a sua mãe, porque você tá chegando no Enem sem estudar ondulatório, é melhor você ficar em casa, sinceramente. Então, isso aqui é a segunda coisa. Você precisa ter muito claro essas matérias que são essenciais, que são matérias estruturais e elas não podem ser cortadas do teu cronograma. E terceiro, né, aquilo que é dispensável, que é lixo que você vai jogar fora. Não é lixo, obviamente, serviria na tua casa, mas às vezes é um lustre um pouquinho mais bonito, que você não tá com muito dinheiro, que no caso é o seu tempo para comprar, é algum enfeite, aquele estofado do sofá, da poltrona, que é um pouquinho mais confortável, mas você não vai gastar dinheiro agora. Então você precisa saber exatamente o que cortar e onde cortar. Que são aquelas matérias de baixa incidência, ou seja, aquelas matérias que não vão aparecer tanto na prova do Enem, ou matérias que às vezes são tão complexas, são tão difíceis e tem uma frequência baixa, né, quando comparadas, que não vale a pena você gastar o teu tempo para aprender agora. Por exemplo, a questão do balanço lá, que caiu 2 anos atrás, que envolve energia cinética, envolve, enfim, uma série de fatores lá que eu já nem lembro mais, de tão complicado que era a questão. Você não vai quebrar a cabeça com aquilo. Você vai aprender o básico, bem, o que é mais incidente, o que é mais recorrente, e você vai confiar na estatística. Pode ser que você consiga um resultado excepcional, e se não, você fala, perdi meu tempo, Matheus, joguei meu tempo no lixo, se eu não consegui o resultado excepcional que eu estou esperando. Não. Agora você já tem uma base muito boa para estudar a partir do ano que vem, e aí com certeza fazer uma coisa mais planejada, mais pensada e conseguir a tua aprovação. Acho que dessa parte técnica, essa é a minha visão. Você tem alguma coisa aí para complementar, Diogão? Tenho sim para complementar. Primeiro que eu concordo totalmente com o que você falou, gostei muito também da analogia ali das ferramentas. Eu acho que realmente o que você precisa ter agora é ter uma agenda e ser realmente específico com o que você precisa passar. Tem coisas que são indispensáveis que você veja e tem coisas que ficam em segundo plano, tanto pela TRI, tanto pela complexidade, ou porque para você ter um domínio mais complexo, você precisa saber ainda o que é mais básico. E, consequentemente, à medida que você vai cumprindo isso, uma conta que eu gosto sempre de fazer é a quantidade de módulos daquilo que você precisa estudar ainda pela quantidade de semanas até a prova. Isso é interessante para você não ter a matéria atrasada. E tome sempre muito cuidado com isso de matéria atrasada. Tá atrasada por quê? Você colocou que ia estudar tantos módulos de física por semana, tantos módulos de química por semana. Ou a sua conta foi muito ilusória, você colocou uma coisa que não teria tempo de cumprir. Ninguém domina, sei lá, cinemática em um dia. Ninguém domina botânica em um dia. Você precisa de um planejamento maior que encaixe ali também com o tempo hábil que você tem para estudar. Só que outra coisa, matéria atrasada, ela geralmente tem um erro de conduta seu. Você não pode se dar ao luxo, cara, de gastar tempo com coisas fúteis agora que não vão te levar para sua aprovação no final do ano. Você realmente precisa construir todo um ambiente em que você destine o maior tempo possível da sua semana, dos seus dias para o estudo e corte distração, corte procrastinação para realmente focar nessa reta final. Você tá entrando num túnel, cara, só tem uma luz ali no fim, que é o Enem. Você não pode olhar para os lados. Eu acho que tem que ter essa mudança de foco e complementando o que o Matheus falou, à medida que você vai fazendo essa conta da quantidade de semanas que você tem até a prova, a quantidade de módulos, vai vagando também mais horários para você adicionar outros aspectos indispensáveis do cursinho, da aprovação, que é justamente a crescente de simulados. O Matheus deu uma analogia muito legal das ferramentas. Quando você está vendo as aulas, você está adquirindo ferramentas. O professor está mostrando para você o que é um martelo, uma parafusadeira, enfim,
Mas agora, como você vai utilizar daquela ferramenta da maneira correta é a questão. Você não adianta você ver um aulão, né, no YouTube de 3 horas de cinemática, 3 horas de física, de eletrostática, enfim, do que for, e achar que você é proficiente naquela matéria. De forma alguma, você é instrumentalizado naquela matéria. Agora, para você se tornar proficiente e para você ter um domínio do estudo que um aprovado em medicina requer, as vagas são extremamente concorridas. Você precisa saber como que aquela matéria está caindo. E isso é fazendo a lista de questão que você tem para fazer daquilo ali no dia, vendo as aulas, fazendo as questões, mas também aumentando a quantidade de simulados. E aqui eu até queria perguntar para você, Matheus, como que você tratava o seu erro nos simulados, à medida que você ia aumentando também a crescente de simulados, de questões, mas como que você tratava o seu erro? Porque eu vejo diversos relatos de estudantes que erram em um simulado e ficam tristes. Tipo assim, nossa, eu errei, caramba, eu errei, parece que o erro tá martelando que a pessoa não vai passar. E essa é uma visão totalmente distorcida do que é o erro e de como que ele deve ser usado na sua preparação, ainda mais na reta final, né? É realmente um guia ali que você tá tendo para buscar a sua aprovação se você corrigir e encontrar a causa daquilo. Como que você, nos seus estudos e até mesmo nos seus alunos, Matheus, você via essa parte do erro e como que você misturava na sua semana essa parte dos simulados buscando caçar os erros? Boa, perfeito, cara. E você falou uma coisa essencial aí. Essa semana eu tava até conversando com um aluno do Chapéu do Mago, talvez um dos melhores alunos do Chapéu do Mago, ele é excepcional, o Gib 7, abraço aí, Gib 7. Caramba, eu conheço o Gib 7. Conhece ele? Eu lembro, eu conheço ele. Ele fazia umas 200 questões por dia, cara. Não, ele é bom. E eu tava conversando com ele e a gente falou assim, você precisa ter 2 dias de Prime no ano, que é o primeiro e segundo dia do Enem. Todo o restante, se você erra, você tá indo mal, você, beleza, tem que não ficar triste, né? Mas tem que identificar o que tá acontecendo e em certo ponto até comemorar. Que bom que isso aqui aconteceu agora, sabe? Você tá no simulado lá, resolvendo a prova, erra um erro tosco, você fica meio puto, né? Mas fala, tá, antes errar agora do que errar no dia do Enem, né? Mas eu sempre via os meus erros no simulado, né? Agora respondendo a tua pergunta, eu acho que o simulado ele tem 2 aspectos. Você até mencionou um pouco deles, mas eu queria desenvolver um pouco disso. O primeiro deles é o mais básico. Óbvio que a gente vai ter várias classificações dentro disso, né? Tem várias classificações de erro, mas sendo grosseiro aqui, o mais básico deles, você errou porque você não sabe, e aí você, tá agora no segundo semestre, às vezes com pouco tempo, você vai identificar, beleza, eu não sei isso. Está planejado para eu estudar? Se está planejado, beleza, você vai estudar lá na frente. Não está planejado para estudar, vale a pena eu acrescentar isso no meu planejamento? Ou seja, eu vou tirar outras coisas que já estão ocupando tempo lá na frente e vou colocar essa matéria? E aqui não é uma pergunta retórica para você responder, não, o Matheus está me induzindo a falar que não. Eu estou te induzindo a você analisar o caso individualmente. Porque muitas vezes você vai falar, eu julguei essa matéria aqui anteriormente como matéria de pouca importância, só que eu estou fazendo simulados, provas antigas, eu vejo que esse negócio está aparecendo o tempo todo, né? Então eu tive um julgamento errado, eu preciso de alguma maneira mudar a minha rota e acrescentar isso aqui. Isso aqui é a primeira coisa. Segunda coisa, beleza, caso você já tenha visto aquela matéria, né? Então não está indicando exatamente alguma coisa que você não sabe. Ela está indicando de alguma maneira alguma coisa que você não tem o domínio de trabalhar com aquela matéria, que é o que você falou, né? Eu assisti a aula aqui e eu não sou proficiente na matéria. Eu simplesmente entendi como isso se aplica, né? E aí o ideal para cada coisa que você assiste, eu estudei aqui a gravidade de Galileu. Beleza, agora eu vou subir num prédio aqui que tem um vácuo e eu vou jogar a pena e a bola para eu ver o negócio realmente acontecendo e eu ver na prática o que foi isso que eu acabei de aprender. A gente sabe que na prática não tem como você fazer isso para todas as matérias. Você não vai virar botânico, sair caçando plantas, caçando animais, fazendo experimentos químicos. Mas a intenção você precisa de alguma forma, especialmente para o Enem, isso aqui. Para a FUVEST é válido também, óbvio, mas o Enem ele é extremamente situacional. Ou seja, isso que você aprendeu como conhecimento, como ele de fato serve, sabe? Para que ele é instrumentalizado. Ele vai deixar um rio mais ácido, esse fenômeno químico, ele vai tirar a acidez de um rio, ele vai tirar petróleo de um vazamento de um rio, isso aqui que você está aprendendo que tem a ver com a polaridade. Então eu sempre enxergava o simulado como uma oportunidade de ganhar repertório. Então vamos dizer, principalmente natureza, né? Que eu acho que a natureza é o principal que as pessoas mais erram, que tem mais dificuldade. Você errou uma coisa, veja se você está com lacuna de conhecimento, enfim, todo aquele blá 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 que você já sabe. Tô com uma lacuna de conhecimento, vou fazer aqui, vou reforçar, fazer mais uma lista. Ok, tudo isso é essencial e é básico, você tem que fazer. Mas além disso, dê um passo adiante também e adquira o repertório daquela questão. Às vezes a questão traz uma contextualização super interessante, que você nunca tinha visto sobre superbactérias. Anota ali, isso aqui é uma contextualização importante, pode ser que apareça. Se não aparecer, você está pouco a pouco ficando mais proficiente. Ou seja, eu tinha o conhecimento, eu sabia aqui o que era
reação de acidez e basicidade, reação ácido mais base, enfim, de neutralização. Eu tinha o conhecimento. Aí eu vi uma situação, que caiu numa questão do Enem, pô, eu não sabia isso aqui, adquiri esse repertório. Vi outra situação, conforme você faz isso, 5, 10, 15 vezes, você fala, pô, acho que agora, 20 dias depois de eu ter visto o que é neutralização, eu tô começando a entender o que é realmente isso. Eu posso quase ajudar, sei lá, minha avó a cozinhar usando reações de neutralização, porque eu de fato consegui adquirir esse conhecimento profundamente na minha cabeça. E eu acho que isso aqui é uma coisa que você tem que ter como disposição, né? Não é exatamente uma coisa que se aprende, você faz com algum método, mas você tem que ter essa disposição de internalizar o conhecimento, pegar aquilo que você está aprendendo para o vestibular e conseguir utilizar isso para a tua vida. Não que vá ser extremamente útil, você vai ficar usando conhecimentos do vestibular o tempo todo aí, mas se você consegue usar na vida, você consegue usar no dia da prova. E se você consegue usar no dia da prova, você vai ter um desempenho excepcional. Então eu enxergava o erro muito dessa forma. Primeiro, classifica. É uma coisa que eu não estudei ainda? Beleza, então ou eu vou estudar, ou eu estou com a consciência tranquila que isso aqui não é importante. Segunda coisa, é uma coisa que eu já estudei? Beleza. Faz o processinho básico lá, revisa, volta, vê o que você está fazendo, se tem algum erro no teu método, enfim, todo aquele blá blá blá. Mas principalmente, internaliza. Pô, essa situação de matemática é uma situação que eu memorizei. Essa situação de natureza, de humanas, de linguagem, é uma situação que eu memorizei. Porque situação é repertório. E quanto mais repertório você tem, mais proficiente, mais rápido, mais seguro você vai estar no dia da prova do Enem e melhor vai ser o teu desempenho. É uma equação muito simples. Então, se errou, adquire esse repertório, sabe? Guarda esse papelzinho no teu coração aí, que é o papelzinho do teu erro, e essa situação vai te servir eventualmente. E falando sobre repertório, Matheus, eu acho essa palavra muito importante, porque assim, quanto mais avançado você vai ficando nas matérias, se você quer medicina, você precisa estar ali buscando os 40 a mais em todas as áreas do conhecimento, mais repertório você precisa, mais repertórios mais específicos também, aquele princípio de Pareto, né, que 80% ali da sua nota vem de 20% do que você estuda, não contempla esse estudo mais maduro dos conhecimentos, porque assim, o salto que você tem dos 30 para os 35 é totalmente diferente do salto dos 39 para os 42, para os 43, ainda mais em notas constantes, porque às vezes você pega um simulado que foi mais fácil, beleza, agora constantemente você está fazendo essa nota, realmente quer um repertório bem seleto. E aqui eu acho interessante você mesclar na sua preparação listas diversificadas. Você precisa dominar ali de cabo a rabo a prova do Enem, a estratégia de prova para isso, que inclusive é uma coisa pra gente conversar depois sobre estratégia de prova, mas se na sua semana só tiver questões do Enem, você meio que não cria uma casca mais grossa de questões mais conteudistas, que de um primeiro momento você fala, isso aqui não vai cair na prova, porque não é o modelo, não é o... Mas se você às vezes não tem o grau de maturidade para entender aquele conceito, às vezes nem é o conceito que vai cair, mas é o grau de maturidade que é requerido de você para entender aquele conceito. Isso é o jogo para você colocar na sua semana, por exemplo, questões de uma FUVEST, questões de uma UERJ ali para biologia e química, questões dissertativas, por exemplo. Não tô falando para você fazer 50 questões dissertativas na sua semana, mas para você colocar algumas, para você desenvolver aquele raciocínio mais profundo dos conteúdos, né? E isso é uma coisa que você precisa colocar por listas direcionadas, principalmente para você falar sobre revisão, que eu acho que é uma das coisas que a galera mais fica buscando agora nessa reta final, né? Como revisar. E assim, a verdade é que tem diferentes métodos de revisão. O próprio simulado que você faz ali no final de semana já conta como uma revisão, porque você está fazendo todos os anos da prova, mas você tem como revisar também por demanda, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e que eu queria entender como que você colocava isso, Matheus. Você fazia um autodiagnóstico dos erros, colocava um bloco de revisão, como que você fazia essa parte de revisar, né? Que todo mundo fica falando agora na reta final, enfim. Boa. Só antes de falar da revisão, comentar uma coisa que você falou que eu achei interessante demais. A gente, eu falo todo mundo mesmo, a gente começa a tratar o vestibular, adquire esse hábito errado de tratar o vestibular como se ele fosse simplesmente uma prova que está medindo conteúdo, a prova de quem tem mais conteúdo. Até certo ponto isso é verdade, até é por isso que a gente prega que você tem que durante um ano se dedicar a aprender tudo mesmo, ficar estudando igual um maníaco, adquirir tanto conteúdo quanto for possível. Só que o vestibular, vocês não podem esquecer que no final, ele é uma seleção que algumas pessoas estão fazendo para você gastar o dinheiro do governo e estudar de graça. Na medida que é possível, eles querem pessoas qualificadas e pessoas inteligentes. Então o vestibular ele também tem um pouco de medida de inteligência, ele vai medir a sua inteligência. E é uma coisa que você falou, né? Quando você se priva de certas questões, você tá se privando de ficar mais inteligente. Às vezes você fala, não, aqui eu fiz a lista até esse ponto aqui. Daqui pra frente não cai no Enem. Eu não preciso. Você não tá tão errado nesse teu pensamento.
Mas você está extremamente errado nos efeitos disso, porque fazer 5 questões mais difíceis da lista ali no final, às vezes, pegar aqueles exercícios cabulosos que você vai ficar quebrando a cabeça, gastar tempo para realmente conseguir descobrir o que está acontecendo ali, isso vai te tornar mais inteligente. Porra, se você ouve essa frase, você ouve eu falando, você vai ficar mais inteligente, e você não sente vontade de fazer lista só de exercício difícil, você tá muito errado, sabe? Eu já me lembro do professor Clóvis falando que você tem que ter bril. Não, e assim, se eu tô te falando isso, ó, você pode ficar mais inteligente. Não, qualquer coisa que você falar pra mim, todo mundo quer ser mais inteligente. Então, é uma coisa que você tem que buscar, sabe? Porque não vai te dar só repertório, mas vai te dar realmente inteligência. Porque o que é inteligência? É repertório, mais caminhos, raciocínios que você consegue ter, mais a parte técnica, que é uma conta difícil, é uma equação difícil de ser resolvida. Quando você junta isso, situação, parte técnica, tudo colocado num grande balaio, você tem uma questão que vai te deixar de fato mais inteligente. Então, isso é essencial. E aí, daqui caindo pra revisão, né, que você tinha perguntado, como que isso entra. Eu sempre fazia, né, você tá acostumado com as nossas palavras aqui, essa revisão pro livro de demanda diária, que é basicamente você ter 2 tipos de revisão, né? Aquela revisão que vem do teu simulado, ou seja, errei alguma coisa, essa coisa ela necessariamente precisa ser revisada. Ela vai pro meu mapinha de revisão ali durante a semana, eu ordeno essas matérias que precisam ser revisadas por prioridade ou por preferência, não tem uma coisa muito certa a ser feita, mas eu vou ver elas durante todos os dias. Então, digamos, fiz o simulado, 90 questões, errei 10. Então significa que eu tenho aí pelo menos 10 coisas para serem revisadas ao longo da minha semana. E esses 10 erros eu vou pegar, vou aprofundar, enfim, trabalhar em cada um deles. Realmente buscar ali sanar todas as dúvidas que eu possa ter. E além disso, existe a revisão que ela simplesmente aparece. Às vezes você vê um tema da biologia, nessa questão da biologia que você está fazendo, remete a um outro que você não tem tanta certeza, que você não tem tanta segurança mais. Putz, eu deveria saber isso aqui, né? Quando falou essa palavra, eu não deveria sentir esse embrulho no estômago que eu senti. Era uma coisa para eu ter mais seguro já, para eu ter mais consolidado. Se você tem esse sentimento com algumas matérias, não ignora isso não, sabe? É quase que um sinal fisiológico do teu corpo falando, nossa, você não tá sabendo isso direito. Deixa eu te ajudar aqui, deixa eu te dar uma indigestão do almoço que você comeu, a hora que você ouviu essa palavra, para eu te dizer que você deveria revisar isso. Então não ignore esses sinais também de dúvidas, de revisões que elas surgem durante as listas, surgem durante o teu estudo, surge quando você está almoçando e você lembra, não, qual será mesmo que é a fórmula de Torricelli? Aí você, não lembro. Que é isso, ó, teu corpo tá falando pra você que você não lembra. Então, diversos momentos do teu dia, da tua rotina de estudos ali, seja a rotina prática, seja uma rotina mais passiva, né? Você tá lá no banho pensando nos estudos, aparece isso. Acrescenta essas pequenas revisões que aparecem ali também, porque quando você pensa num tema que a gente até falou aqui, dessa palavra que eu gosto muito, né, que você domina a teoria, você domina a prática, você domina os exercícios difíceis, quando você pensa num tema que você domina, você pode falar, não, beleza, qualquer questão que vier disso aqui, pode vir que eu vou fazer. Eu tinha isso muito com probabilidade, por exemplo. Probabilidade eu estudava igual um idiota, e todas as vezes que eu pensava, falando, abri o simulado, espero que não caia probabilidade não, hein? Vamos fazer aqui, mas eu espero que não tenha probabilidade. Até o momento que eu falei, porque eu tô sendo estúpido, né? Todo dia eu tô torcendo pra não ter probabilidade, sendo que eu poderia simplesmente pegar aqui durante uma semana, matar isso e falar no Enem, espero que caia a probabilidade, eu quero que caia 5, pra eu acertar essas 5. Então, faça essa mudança aí, e isso é um bom indicativo para a tua revisão, esse sentimento subjetivo que você tem com relação às matérias. Não, perfeitamente. Eu acho que você encarar aquilo que você é ruim e não fugir daquilo, né? Porque às vezes você sabe que você não domina, sei lá, cara, termodinâmica. Aí você fala, não, caiu termodinâmica de novo. Eu não vou revisar agora, porque no próximo simulado vai cair de novo. Aí quando chegar lá eu reviso. E aí você vai, cara, colocando coisas e coisas para revisar, só porque você não quer encarar o fato de pegar um bloco da sua rotina, colocar uma lista e entender aquilo ali. Porque às vezes você não conseguiu entender, mas você fica mascarando que você entendeu porque você sabe uma fórmula, porque você sabe que já fez um exercício ou porque você sabe que já viu no seu cronograma. Então, assim, isso casa muito com a visão do erro como autodiagnóstico do que você precisa aprender e também muito com bril, muito com sangue no olho, de você falar, poxa, ou eu vou estudar aqui agora nesses últimos 3 meses o que eu não gosto, para depois ter um período de calma na minha vida muito maior, porque passei no Enem, ou eu vou continuar errando, continuar alimentando o meu ego aqui de que eu sei só a matéria inicial e com base nisso não vou revisar mais, não revisar e vai quebrar a cara lá no fim, entendeu? Então é muito do que você consegue justamente ver da prova e colocar isso na sua semana. Porque também você precisa treinar, além de cronograma, revisão, a parte de estratégia de prova. Não adianta você ser proficiente nas matérias, você entender tudo, às vezes de combinatória, e chegar na parte de combinatória você ficar 15 minutos para resolver uma questão. Isso não existe. Então assim, caminhe para essa reta final do ano também sabendo qual que é a sua estratégia de prova que você tem por trás do dia 1 e do dia 2. E eu gosto muito de pensar em estratégia de prova
e pensar, se fosse para definir em uma palavra, inflexibilidade. A prova não foi feita para ser respondida da primeira à última questão, ou até mesmo para você responder todas as questões. Pensa assim, cara, se você fizer 175 de 180 questões, você passa onde você quer? Você passa. Então você tem 5 questões que você vai errar. Ter essas meio que 5 questões na manga para você errar, te dá muito mais clareza para você saber a hora de trocar a questão e partir para a próxima, para você não gastar tanto tempo em uma questão, sendo que você podia matar as outras. Então, assim, o que mais tem na internet, né, é relato de aprovação, que essa minha estratégia de prova que eu usei, eu fui aprovado, essa daqui, e você vai e quer copiar uma coisa que não dá certo, porque não dá certo para você. Eu tenho certeza que a minha estratégia de prova que eu utilizei para passar foi diferente da estratégia de prova que o Matheus usou, ou que um outro aluno dele passou e usou, enfim. Eu acho legal você se inspirar nisso, mas construir a sua estratégia de prova. E falando dessa construção de estratégia, Matheus, como que você orienta um aluno a construir a sua própria estratégia de prova nessa reta final para os alunos? Acho que como você falou, né, a estratégia, ela talvez é a parte mais pessoal da preparação, mais pessoal no sentido de que não tem certo ou errado. Depois que você entra na faculdade, assim, às vezes você tá conversando com seus amigos ou com as pessoas, aquela primeira semana, né, tá meio sem assunto, você vai conversar das coisas do Enem, e aí você escuta as coisas mais bizarras, assim, eu fazia 2 questões, a 1 e a 2, comia um bis, aí eu fazia a 90 e a 89, aí eu fazia a 3 e a 4, outro bis, só que agora preto em vez de branco, fazia a 88 e a 86, você fala, o que você tá falando, cara, como que você passou no mesmo curso que eu? Então você vai ver que, assim, as pessoas têm estratégias que são completamente bizarras, e o principal é você fazer aquilo com o qual você já tá adaptado. Você tá o ano inteiro fazendo uma mesma estratégia de prova, numa mesma sequência, tente manter mais ou menos isso. É óbvio que a prova pode vir um pouquinho diferente, ela pode vir mais difícil, te travar ali em alguns momentos, mas tenta manter aquilo mais ou menos com o qual você tá acostumado, porque você cria principalmente marcos temporais na sua cabeça. Por exemplo, a minha estratégia de prova do primeiro dia, e sinceramente não copiem isso, tá? Não acho que seja relevante copiar, mas a minha estratégia é fazer inglês, humanas, redação e linguagens. Por que eu faço assim? Porque todos os anos que eu faço o Enem, eu faço exatamente isso. Primeiro, por um costume, eu sempre fiz assim, então eu não quero mudar. Mas segundo, porque eu tenho marcos, sabe? Eu fiz inglês ali, eu tenho noção do tempo que passou. Aí fiz inglês mais humanas, eu dou uma olhada no quadro, falo, beleza, passou ali mais ou menos 45 minutos, 50 minutos, tá mais ou menos dentro do esperado. É o que eu esperava gastar de tempo mesmo. Vou lá, faço a redação, passou mais 1h30, beleza, tá dentro do que eu esperava. Então eu tenho esses marcos temporais porque eu fiz tanto que eu sei, terminei humanas, eu sei quanto tempo tem que ter passado aqui. Tá passando mais ou menos, eu sei que eu preciso mudar alguma coisa para fazer linguagens e conseguir revisar tudo com qualidade no final. Então, principalmente te dá essa previsibilidade. E aí, o que você falou, né, Diogo, que eu acho que é o mais importante, talvez, de estratégia de prova, é você ter a flexibilidade. Ó, a Siri tá falando aqui, deixa ela falando. Você ter a flexibilidade de conseguir pular certas questões. Muitas vezes você bate o olho na questão, e aí eu sempre lembro daquele negócio, né? Os caras colocam um meme assim de um cara qualquer, sei lá, o Rony Rústico, jogador de futebol, fala, futebol é correria, se fosse pra pensar eu jogava xadrez. O Enem, no dia lá, é um pouquinho disso, o Enem é correria, se fosse pra pensar você tava jogando xadrez. Então assim, você bateu o olho na questão, tá, tem que fazer isso, faz. Segunda questão, bateu o olho, é isso, esse conteúdo, marquei. Terceira questão, é isso, bati o olho e marquei. O momento que você ficar assim, isso aqui é nos 45 minutos finais, quando você já resolveu a prova inteira, quando você tá com 7 questões, 8 questões que não saíram, você fala, tá, beleza, agora eu vou botar a mão na cabeça, talvez até ficar meio desposturado, ficar olhando pra questão e ver se Deus resolve me dar essa resposta aqui, se ele quer que eu acerte mais essa. Mas isso aqui é no final, durante a prova bati o olho, vi a questão, modo de resolver, resolvi, foi, próximo. Próximo. E aí, quando você travar em alguma, pula essa questão, marca ali um asterisco, uma estrela, enfim, o que você quiser nela, pinta de colorido, no final você volta e aí você gasta esse tempo pensando. Mas durante a prova, o grande ali, o bruto da tua prova, é atlético. Você faz a questão e pula, faz a questão e pula pra próxima. E assim durante a prova inteira. Eu acho que isso é o mais importante sobre estratégia de prova. Muita gente tem essa tara, né? Não, vou fazer da 1 a 90 aqui, sem pular nada, resolver todas, tá com a prova finalizada, terminei. Não, você pode voltar, você pode pular agora e voltar depois. Não tem a regra do Enem que você só pode fazer a questão na ordem, né? Então a gente tem que se aproveitar ao máximo disso. Não, perfeitamente. E é o que você falou, é condicionamento. E para você se condicionar, você não faz só no dia do Enem. Você tem que fazer desde agora. E isso conversa muito com o que a gente falou de você aumentar a quantidade de simulados que você está fazendo. Porque você condiciona a criar resistência mental para isso. Poxa, eu lembro que eu fui gradativamente aumentando. Eu fazia 1 por final de semana, depois que eu fui fazendo 1,5, 2, 3. Nas últimas semanas da prova, eu estava fazendo
fazendo um simulado por dia. Eu tava saindo descansado, praticamente, porque eu chegava ainda, corrigia, revisava e buscava para fazer mais algumas questões. Então tudo isso você treina, cara. Você se condiciona e aí na prova você repete o que você treinou. Se você nunca, sei lá, escreveu redação com rascunho, não escreva na hora da prova. Não adianta nada, você escreveu o ano inteiro com rascunho, aí no dia da prova, eu não vou escrever com rascunho. Vai dar ruim. Então assim, treine para você replicar o máximo parecido possível, porque você vai ter que lidar com alguns imprevistos, com toda certeza, mas o mais parecido possível da sua estratégia no final. E assim, esses são os aspectos indispensáveis do estudo que você precisa ter. E pra gente caminhar aqui também pro final do vídeo, não esqueça das coisas que não estão relacionadas 100% com o estudo, mas que estão com a sua rotina e contam tanto quanto o estudo, que é a tua rotina de acordar, a tua rotina de fazer uma atividade física, a tua rotina de ter um período de descanso para você também conseguir manter a qualidade no estudo. Não é pra você descansar todos os dias, às vezes reduzir um pouquinho o seu período de descanso, estudar de segunda a domingo de manhã e à tarde à noite você descansa, ou se você trabalha, dá o teu jeito, mas você precisa mesclar essa rotina de estudos e também de um pouquinho de lazer para você ter a sanidade mental, chegar no fim do dia, tomar sua coquinha gelada, né, para você manter, é essencial, né, e assim, tome muito cuidado, pessoal, com alarmismo nas redes sociais. Agora todo mundo fala que você tem que fazer uma coisa e meio que você fica pulando de galho em galho e não sabe para qual caminho seguir. Eu acho que o intuito desse vídeo foi justamente dar um caminho meio sólido para você. Não acho que tudo aqui vai ser 100% com a sua rotina, você vai precisar adaptar para sua realidade, mas tome cuidado nessa reta final com alarmismo e com ficar testando muitas coisas sem fundo de verdade, de gente que você ouve por aí, que você nunca ouviu falar e que fica dando pitacos da sua preparação. O intuito do vídeo foi justamente trazer um guia sólido de quem passou pelo processo e mentorou também pessoas que passaram pelo processo para buscarem aprovação, para você ter um norte, para você ter um guia e contar com a gente do que precisar. Deixe nos comentários, nossas redes sociais, vai lá no perfil do Matheus, no perfil do Chapéu do Mago, porque tem muito conteúdo rico, tem muito conteúdo de qualidade e, o melhor de tudo, confiável para você seguir nessa reta final. Então assim, conte conosco, queria agradecer novamente o Matheus pelo tempo, pela disponibilidade, tenho certeza que foi um papo muito bacana e espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, de verdade mesmo. Valeu, Diogão, pelo convite, foi muito bom, cara, e assim, como você falou, né, recados finais. Eu acho que isso que você falou é essencial. Escolha uma pessoa que tem resultados sólidos, uma pessoa em quem você confia, pra seguir o que essa pessoa fala. Ainda que não seja a gente, tá? E ainda que o que essa pessoa fale seja diferente do que a gente tá falando. E isso é muito importante. É melhor você seguir um plano que ele é 90% bom e tem 10% de asneira lá, mas você vai seguir, do que você seguir 5% de 20 planos diferentes. Então, escolha alguma pessoa que você goste, em quem você confie, siga aquilo que ela fala. Isso aí eu te garanto que vai trazer mais resultado do que você ficar migrando de estratégia, enfim, migrando de forma de estudar a partir de agora. E, como o Diogo falou, mantenha a sua rotina, durma bem na medida do possível, descanse, mas, por outro lado, também não tenha medo de estudar. Muita gente tem, eu vou estudar um pouquinho a mais aqui, vou ter um burnout. Você não vai ter um burnout, tá? Você pode ficar tranquilo com relação a isso. Quem tem burnout está trabalhando aí suas 18, as suas 20 horas por dia. O que vai te dar burnout é você estudar 18 horas, dessas 18 serem 6 no Instagram, 6 no TikTok. Então, no tempo que você se dedicou a estudar, o tempo que está separado para você estudar, estude de fato. Então não tenha medo de sentar na cadeira e ficar um dia inteiro sem mexer no celular. Não é tão ruim, não é tão grave quanto parece isso. Mas sente ali e se dedique mesmo, até o ponto de você ficar exausto. Termina todos os dias falando, olha, aqui hoje eu tenho certeza absoluta que eu estudei 100% que dava para estudar. Não dava para fazer uma questão a mais, não dava para ver uma aula a mais, não dava para fazer nada. Eu estou sendo satisfeito porque o meu dia foi cumprido. Aquilo que eu me comprometi, eu consegui terminar aqui até o final do dia. Se vocês fazem 100 dias, 100 e pouquinhos dias, isso diariamente, todos os dias, eu garanto que ou vocês vão ser aprovados, ou vocês vão estar no mínimo muito próximos de ser aprovados e vão conseguir a aprovação tranquilamente aí no ano que vem. De novo, obrigadão pelo convite, viu, Diogão? Foi excelente aí, espero que tenha ajudado o pessoal. Sigam também as redes aí do Diogo, a gente lá no Lastro Oficial, e estamos por aí nessa reta final, pro que vocês precisarem. Tamo junto, pessoal, um abraço. Valeu, abração.